Olá, pessoal. Então, foi um pouquinho corrida, né? Aqui, vamos dar continuidade, tá? Então, a ideia é o quê? O conteúdo é sobre elaboração de projetos. A gente, né, já está na metade do caminho, a gente parou ali no cronograma. Eu vou recapitular aqui e a gente já volta para a etapa 7. Então, quando a gente pensa no processo de escrita do projeto, é comum a gente decidir montar um projeto, ou às vezes também um negócio, quando a gente identifica um problema, uma dor, né? Seja no meu território, seja um problema comigo mesmo ou com alguém próximo. Isso me mobiliza a buscar soluções para que aquele problema, pelo menos ali no território, meu território, eu consiga resolver e que talvez no futuro próximo seja exemplo para outras regiões, enfim, ou para outras pessoas que passam por aquela dor. E aí, o que a gente propõe aqui? Duas ferramentas principais, né? A primeira é a matriz fofa, em que ela vai olhar para o contexto, né? Então, assim, aonde acontece, né? E aí, a matriz ela está dividida em duas partes principais, que é o quê? O fofa, né? Que tem o FF, que é de forças, né? Quais são as minhas forças internas e quais são as minhas fraquezas, e aí eu posso falar eu como gestora ou eu projeto, né? O que tem de forte no meu projeto e o que tem de fraco. Eu identifico como fortaleza do meu projeto a equipe que é mobilizada, o território que se envolve, né? Que tem uma comunhão aí de ação e as pessoas são muito proativas, mas eu posso ver também como quais são as fraquezas, saber reconhecer ou a gente não tem grana, ou a gente não tem apoiadores externos, fica uma coisa muito fechada, né? Então, de repente, vamos ampliar a nossa divulgação, a nossa comunicação, fazer novas parcerias. Então, isso eu estou olhando para dentro eu como instituição. Dentro do FOFA tem o O e o A, que é as oportunidades e as ameaças. Então, quais as oportunidades que dentro desse contexto do lixo pode ter que eu não estou enxergando e que talvez eu precise estudar ou ver outros casos, outros problemas, outras instituições que de repente estão cuidando desse problema, dessa dor e ter uma oportunidade, né? E também ameaças. Sei lá, a gestão pública vai diminuir a verba para os catadores de lixo ou para os catadores de materiais recicláveis, enfim, isso vai impactar, porque aí vai acumular mais lixo, então que são fatores externos, é o quê? São fatores que a gente não consegue, a gente é afetado, a gente não consegue intervir. O interno é o quê? A gente consegue intervir. Então, uma vez que eu identifico, puxa, a instituição tem uma equipe tão forte, mas por que a gente não faz parcerias? Então, como que a gente pode começar a desenhar parcerias para que a gente também se fortaleça externamente? E aí é possível, né? Porque vocês olham para dentro e buscam soluções internas. A externa não, a gente é mais afetado e a gente precisa buscar soluções. Diagnóstico, e a outra ferramenta era a árvore de problema e as árvores de objetivo. A gente pegou como um exemplo aí, um case para acompanhar o nosso processo de aprendizado, o caso do lixo, né? Ali na praça. E aí, a árvore de problemas, ela ajuda a gente a identificar o problema, que a gente fala que o problema é o tronco, as raízes são as causas e as consequências são as folhas. Por que é importante a gente identificar o problema? Às vezes a gente está tão convicto que aquela dor que eu reconheço e que eu quero solucionar é a minha dor, quando a gente faz o desenho da árvore, e aí é legal ter uma ação coletiva, a gente vê que talvez aquilo que a gente pensava que era dor era uma causa, e aí, ou a gente achava que era consequência. Então, é importante fazer em grupo, e aí com pessoas com diferentes olhares, para a gente identificar a dor, identificar da dor quais são as causas e quais são as consequências. Por quê?
quando a gente vai desenhar um projeto e tem, eu até falo assim, no processo de escrita do projeto, mesmo que você demore muito nesse processo da definição da dor, é importante, porque o que, que acontece? Se eu não defino bem qual é a minha dor, qual é o problema que o meu projeto se propõe a solucionar, se eu não defino legal, sabe aquela coisa de começar errado, termina errado? E aí, quando tem dinheiro envolvido, aí no meio do caminho você percebe, nossa, a gente tinha focado nisso, mas na verdade era outro, ou vai aparecendo outros problemas maiores do que aquele que você tinha identificado. Então, por isso que é importante. Ah, mas a gente perde muito tempo, a gente já vai direto para o objetivo justificativo e vai escreve projeto, seja o que Deus quiser. Opa, é importante sim essa pré-análise. Então, essas duas ferramentas, na verdade, são três ferramentas: matriz fofa, ou SWOT, árvore de problemas e árvore de objetivos. É legal para quem não conhece, exercite, use. É meio chato, porque a gente vai e volta, mas é importante. Para o passo inicial, que é o quê? É a escrita, a gente saber qual uma vez que você defina muito bem qual é o problema que você quer resolver, depois as perguntas, né, o porquê, o que, para quem, quando, onde e quanto, ele vai se desdobrar naturalmente, tá bom, pessoal? Então, o porquê é a justificativa, por que eu defini aquela dor, o que eu vou fazer para solucionar a dor, para quem, e aí eu foco no meu público, quem é o beneficiado. O projeto só existe porque existe um público que vai ser beneficiado, é a razão de ser. Então, eu preciso identificar muito bem quem é o meu beneficiado. Ah, eu tenho a minha causa, a minha dor é salvar os bichos, né, cachorro, gato que vivem na rua. Então, tudo bem, o seu público-alvo são os pets. Tá? Definição do plano de ação ou plano de atividades, né, que é essa lista de ações que você vai executar para que resolva o problema, ou ao menos, né, minimize. A definição da equipe, né? Então, quem está na linha de frente, então é a equipe principal, é a equipe interna, e tem a equipe externa, que é uma equipe de apoio. E que isso significa? O projeto existe porque existe essa equipe que vai executar, né, para que os beneficiários sejam contemplados. Se a equipe interna se desestrutura, o projeto se desestrutura também. A equipe externa não. Se a equipe externa demandar, olha, não quero me comprometer, ou vou me comprometer com outro projeto, o projeto existe, ele continua, porque quem mantém, quem é a base do projeto é a equipe interna. Então, identifiquem bem quem é essa equipe, né? Se reconheçam. Cronograma é o que a gente foi o último item, né? Então, eu vou puxar a questão do cronograma, onde acontece e o quanto, que aí é o orçamento, que a gente leva um pouquinho mais de tempo. Então, só passar aqui, bem rapidinho, cada um dessas etapas que a gente acabou de falar, aqui dos stakeholders, né, os colaboradores, o quando. Então, o quando é o quê? É o cronograma. Então, todo projeto ele acontece num tempo, né? E qual que é o tempo necessário para que o projeto seja executado e aí com o objetivo o quê? De alcançar a meta, né? Que a gente se programou, né? Que a gente planejou lá atrás. Quais fatores são influenciadores aí dentro do nosso cronograma? Às vezes, dependendo da urgência, então, o cronograma ele pode ser algo mais curto, porque tem uma urgência de execução, né? Enfim, a verba disponível, às vezes o projeto ele é desenhado, a gente vê todas essas etapas e tem uma sequência nisso, mas, pessoal, a gente sabe que aqui é muito mais para um processo de aprendizado, mas a gente sabe que às vezes a gente começa pelo orçamento, aí do orçamento a gente volta para os objetivos, mas aqui é só para uma forma didática, e aí dependendo do orçamento disponível, a gente reestrutura tudo de novo o projeto. Principalmente quando a gente escreve projeto para editais, o projeto se adequa ao orçamento, né? E que às vezes é ruim, enfim, ou não, dependendo do valor.
E depende também da complexidade do projeto. Às vezes tem aqueles projetos gigantes, né, sei lá, de petróleo, que são, a estimativa de cronograma aí são mais de 5 anos, 10 anos. Então, esse quanto tempo vai durar, às vezes está pré-determinado, quando é um edital, ele determina durante X prazo você precisa executar e fazer a prestação de contas. Tem projetos que o lei de incentivo também tem uma delimitação de tempo, às vezes não, a gente consegue ter um controle. Onde o projeto acontece? Então, assim, é a pergunta do local. Eu preciso saber, esse projeto ele vai acontecer num espaço próprio ou alugado? Porque se for alugado, ele vai ter um custo. E esse custo vai ter que aparecer lá no orçamento. Vai ser no espaço aberto? Vai ser num espaço fechado? Tipo, vai ser numa praça? Vai ser num teatro? Num galpão? E aí tem as questões, né, de restrição, tem espaço suficiente para o distanciamento, vai ser disponibilizado máscaras e o álcool gel, então a gente tem que pensar isso sim. É um projeto que tem um caráter fixo ou itinerante, né? Não, é fixo, vai ser sempre na mesma região, no mesmo local, no mesmo teatro, no mesmo ginásio. Não, ele é itinerante, ele começa aqui na região sudeste, depois vai para o sul, depois vai para o centro-oeste. Então, imagina o tamanho, né? Porque aí olha o quanto o local, se for algo itinerante, a gente já pensa o quê? Na logística, no orçamento, nos funcionários que estão envolvidos, o custo de transporte, vai de avião, vai de Uber, vai de carro, vamos alugar uma van, então a complexidade aumenta. É físico ou virtual? Né? Então, assim, vai ser todo físico, vai ser lá no galpão. Não, vai ser virtual, então o alcance de público é maior, porque o físico também está restrito a um número X. O virtual não, vai para o mundo, aí vai ter legenda em inglês, em espanhol, enfim. E o uso de plataformas, né? E aí, no sentido se for virtual, mas também agora a gente tem o formato híbrido, né? Então, de repente, vai ser físico, vai ser filmado, mas quem assiste em casa também consegue acompanhar bonitinho. E aí, por que precisa detalhar? Porque dependendo do formato, né, onde vai acontecer, vai ter um custo. E aí vai ter profissionais envolvidos, vai ser sendo físico, né, e fixo numa praça, eu vou ter que entrar em contato com a prefeitura para delimitar a região. Então, assim, e aí, mas não vai ter o custo, mas de repente a estrutura vai ficar lá porque vai ser sábado e domingo, eu vou ter que pagar um segurança para ficar ali. Então, tem que pensar em todas as dimensões do projeto e isso precisa aparecer no orçamento. Lembra que eu falei da importância de ser coerente? Então, uma vez que eu tenha definido lá em cima, né, qual que é o objetivo, a justificativa, para quem vai ser o público beneficiado, eu preciso também desenhar e sempre ter uma coerência. Pô, eu falei que vai ser para crianças. E aí os pais também vão, e vai ser num espaço aberto. Então vai ter que ter como que é banheiro químico, né? Para as crianças, será que é banheiro químico ou é só para os adultos? Vai ter uma área de lazer, vai ter alguma coisa para comer, para beber, tem a proteção, vai ter a distanciamento. Então, assim, é uma série de complexidades, mas que uma coisa está amarrada à outra. O que acontece muitas vezes? A gente esquece, mas não por negligência, porque às vezes o problema aparece na hora. Então, lembra do planejamento, da coerência, é muito no sentido de se cercar, né, do máximo dos riscos envolvidos e você está preparado. Orçamento. Então, aqui tem bastante texto, né? Eu não coloquei as planilhas. Se vocês tiverem interesse, eu posso compartilhar também as planilhas, sem problemas. Mas como é um reforço das rodas de conversa que a gente teve, eu quis priorizar mesmo o texto. Então, a gente vai passar primeiro aqui para esse da direita, entender. Falar de orçamento é falar de planejamento financeiro. Então, assim, como que o dinheiro
a gente falou dos custos, das despesas envolvidas, se eu vou alugar o galpão, vai ter que aparecer, se eu vou precisar comprar equipamento de som, de luz, não, eu vou alocar, tudo isso vai ter que aparecer no projeto, durante a escrita, mas também, né, a gente fala que quando a gente faz o projeto, tem a parte de texto, mas tem a parte mais numérica, né, aí entram as planilhas. O que é importante aqui? Vou só puxar para cá, pronto. Verificar primeiro a documentação, então, assim, a gente vai ter uma equipe envolvida, é uma equipe interna, não, eu vou contratar pessoas de fora, como que vai ser essa contratação? Vai ser por pessoa física, vai ser por pessoa jurídica, eu vou pagar a pessoa como MEI, ou, né, que é um microempreendedor individual, ou vai ser como RPA, que é como autônomo, quais são os impostos que incidem, né, porque uma coisa é o valor bruto, outra coisa é o valor líquido. Fazer essa negociação antes do processo de fechar o contrato. O que acontece? A gente, às vezes, e aí a pessoa prejudicada, ela presta o serviço, né, que foi contratado direitinho, e, de repente, a forma de pagamento pode ser prejudicial para ela, né? Então, o que foi um valor bruto, aí você vai para o valor líquido, às vezes não compensa. Então, ter essa prévia antes, né, da contratação é importante. Então, estar atento aos valores de mercado, então eu vou pagar os profissionais dentro dos valores que são justos, né? E aí também é importante fazer essa pesquisa de mercado para não ter confusão ou ter o sub, né, preço, paga menos do que a pessoa deveria ou paga mais também, é delicado, as duas situações. Distribuição aí percentual das rubricas, quando a gente, principalmente por leis de incentivo, seja federal, estadual ou municipal, tem uma distribuição das rubricas, aí busquem essas informações, né? Então, às vezes já está delimitada, não é aleatório, então é importante ver cada um dos casos. Se, às vezes, os impostos e alguns tributos são isentos, às vezes não, então verificar isso para você não ter prejuízo, né, no seu projeto e acabar tendo que tirar do próprio bolso. Se envolve, às vezes, é isento, né, das taxas bancárias, verificar isso com antecedência, na hora de montar o orçamento, e considerar isso com antecedência. O que acontece, às vezes, a gente faz o projeto de uma maneira, o orçamento de maneira muito grosseira, e aí vão aparecendo coisas que vocês não tinham imaginado, e a gente, às vezes, tem que tirar do próprio bolso, porque aí não dá, em alguns casos, não é possível você ficar remanejando muito o orçamento para cobrir algumas coisas que não foram pré-planejadas. A questão de se envolver direitos autorais, então, consultar o ECAD. Nossa, mas eu nem sei o que é, então peça auxílio. A gente tem que pedir, assim, socorro, ou para a própria instituição, ou para pessoas que já... É muito comum, principalmente no Facebook, as pessoas que compartilham, né? Olha, eu tenho dificuldade nisso, como que eu faço para acessar o ECAD? Como é o processo? Será que o meu caso entra no ECAD? Será que não? Então, é buscar mesmo aí apoio nas redes sociais, e tem muita gente boa, gabaritada, aí segura e que passa informações válidas, vale a pena. Se possível, tá, pessoal? É importante ter um apoio e um respaldo do jurídico e do contábil. Tem, que nem eu sei que algumas leis de incentivo estadual é obrigatória a presença, a assinatura do contador, então ele participa do processo da prestação de contas, né? Mas também, se for possível, vocês terem um respaldo jurídico aí para acompanhar. E também o percentual para projetos de patrocínio, que é comum 10% quando você vai atrás de agências, né, que buscam potenciais patrocinadores, empresas para o seu projeto, tem um percentual também verificar, né, uma vez aprovada, numa lei de incentivo pode ser interessante buscar essas agências e aí também ficar atento aí o limite do percentual que elas cobram. E aí aqui só umas dicas mais pontuais, então faça um bom uso dessa verba, uma vez que você consiga, ou seja, por meio de editais, ou por leis de incentivo, ou financiamento coletivo. E aí, o que eu falo, o que eu quero dizer no sentido de fazer um bom uso? Às vezes, a gente, não é com um projeto que você vai
criar a estrutura, né, a base ou da sua ONG, ou da sua instituição, do seu coletivo. Pode ser interessante, de repente, pensando aí, ter um olhar estratégico de médio e longo prazo, investir ou em capacitações da sua equipe, né? E aí pensando lá no FOFA, fortalecer essa equipe para que ela seja gabaritada para investir em mais projetos e com qualidade. Também em aquisição, se for, né, dentro do orçamento do projeto, aquisição de materiais ou equipamentos fixos. Então, às vezes, se for possível, dentro do edital, fazer a compra de um notebook, de impressoras, enfim, melhorar o seu equipamento, que isso tem reflexo na qualidade do seu projeto, né? Também, às vezes, agilizar, estou com um computador muito antigo, também pode ser interessante. E ter essa organização, né? Então, quando a gente fala do planejamento, ter essa organização, essa questão da transparência, da ética, né? Mesmo lá são valores baixos, não, acho que uma vez que a gente tem o hábito, né, de ser transparente nos nossos processos, quando a gente assumir valores maiores, a gente vai ser um hábito, né? Então, é importante isso durante todo o processo. Independente, mas não vai ter prestação de contas, ou tem prestação de contas, é um valor pequeno, já vai se acostumando para quando vocês conquistarem um valor maior, já ter esse hábito saudável. E dicas finais, fazer um bom projeto, né? O que é importante para você fazer um bom projeto? Então, montar um texto claro e objetivo. Por quê? Pensa que você vai escrever algo que um terceiro que não te conhece que vai avaliar. Então, pensa no processo, se coloque no lugar dele, né, ou dela, né, desse avaliador. Então, monte um projeto, então, que a pessoa bata o olho, não precisa ficar desvendando, porque pensa que ele pode ter, ou ela pode ter vários projetos para analisar e tente facilitar a vida de quem vai ler. Estude, né, o edital antes para ver se realmente o seu projeto se encaixa naquele perfil e se a parte da documentação, se está tudo organizado para você se candidatar. Seguir os critérios de avaliação, né? Às vezes eles colocam os critérios de seleção, então tem lá no edital uma lista de critérios principais ali, tem uma pontuação. Verifique se realmente, seja sincero com você mesmo, verifique se o seu projeto e a sua instituição, ela contempla, né, aqueles critérios. Às vezes você não está preparado ainda, então, será que é o momento? Né? É difícil a gente dizer não quero, não estou preparado, mas às vezes a gente se frustra, às vezes a gente não reconhece que está preparado, o projeto não é aprovado, a gente fica chateado. Então, assim, estuda o edital e dê uma atenção especial, vá direto. Eu gosto de ir direto na parte de documentação, para ver o tanto de documentos que precisa e perceber se a minha instituição está preparada, e depois os critérios de avaliação para ver se meu projeto, se a minha instituição está organizado o suficiente e está alinhada lá aos propósitos do edital com os propósitos da instituição. É ser persistente e determinado, a gente sabe que é difícil, é mais fácil a gente ouvir nãos, e é nesse processo, que é um processo de aprendizado, porque você faz mais de um e tenta, e aí é legal também perceber esse processo de evolução, né? Eu reconheço, assim, do meu primeiro projeto para o projeto que eu escrevo hoje, mudou muito, e gosto muito de ler outros projetos, e às vezes uma capacidade de síntese que eu vejo em alguns projetos que eu ainda reconheço que não tenho. Ser organizado é fundamental, então, assim, ser organizado na escrita, é ser organizado visualmente lá na planilha, e isso também é a parte da coerência lá que eu tinha falado. Usar essas ferramentas de Excel, de Word, facilita muito. Val, eu não tenho experiência com isso, eu tenho dificuldade. Faça amizade, tenha um apoio, um parceiro que saiba, porque são ferramentas que são muito úteis, práticas, e ajuda muito na visualização e na organização que a gente acabou de falar. E manter um aprendizado constante. Então, assim, se pode participar de cursos, ou ouvir, né, sobre diferentes projetos, às vezes, o meu é na área social, o outro na área científica, não tem nada a ver, mas o mais importante é vocês pegarem esse raciocínio.
Lembra que eu falei de ser criativo, no sentido de ter um repertório bem vasto, independente da área do meu projeto, é importante porque você exterioriza isso na escrita do projeto, tá? Então, esse processo de aprendizado é não só de cursos, mas também de conhecer outros projetos. E, enfim, é um processo constante, né? Já tem 10 anos que eu estou na área e estou sempre aprendendo, sempre aprendendo. Por fim, essas dicas é a qual na etapa de concepção, que é aquela que a gente trabalhou a identificação do problema, né, usando a árvore de problemas. Mesmo que você fique, vamos considerar, 60 minutos, 40 minutos nesse processo de concepção do projeto, e depois você só vai ter 20 minutos para escrever, né, para executar, para fazer, elaborar a escrita, não tem problema. Então, é melhor você demorar bastante tempo, e aí vai ter discussões em grupo, vai levar tempo para se dedicar, para depois só desenvolver. Então, aqui nessa primeira, é importante que toda a equipe participe. Depois, quando a gente vai para a escrita efetiva, né, que a gente definiu lá aquelas 10 perguntas, as 9 perguntas, nesse processo de sentar e escrever, de ir para a planilha, de ir para o Word, aí no máximo 3 pessoas, tá, gente? Por quê? Cada um tem um jeito de escrever, é legal ter uma linguagem do começo ao fim bem alinhada, tá? Tem momentos que você fica muito mergulhado no texto, a coisa não se desenvolve, então se distancia ou passa para outro. Eu gosto muito assim, eu faço uma parte de escrita, vou lá, escrevo, aí eu distancio, vou para a planilha, pronto, vou para os números, aí distancia, volta, eu fico 2 dias sem olhar o texto, né? Porque aí depois você revisa e fala, nossa, isso aqui está confuso, ou dá para um terceiro ler, ou ler em voz alta também para você mesmo. E aí eu dei a opção aqui do pitch. O pitch é você apresentar o projeto com poucos minutos, 3 minutos, com um terceiro. É uma maneira de você ter a capacidade de síntese. Ah, mas eu estou tão envolvida no projeto que eu não consigo fazer um pitch de 3 minutos. É um desafio, tá? E aí, habilidades de escrita e de números, que é isso que eu estava falando, né? Então, essa é uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo, e às vezes, eu não sou muito boa nos números. Tem um parceiro que seja bom nos números, para vocês mesclarem essas habilidades. Tá bom? E aqui umas dicas principais aí de quem precisa de mais conteúdo, tem muita coisa boa na internet. Aqui são um dos exemplos, tá? Depois eu compartilho também esses sites e editais aí para que vocês possam buscar aí para investir os projetos de vocês, tá bom, pessoal? Foi corrido, tá? Eu sei que foi, mas assim, é uma maneira enxuta de vocês, o mais importante, entenderem essa lógica, tá? Que por mais que, faltou o item de comunicação, de divulgação, eu quis trazer as principais, para vocês pegarem esse raciocínio, essa lógica, não precisa seguir um passo a passo a passo. O importante é o quê? Eu comecei pelo orçamento, volta lá para o objetivo, vem para a justificativa, vê as informações que você colocou no objetivo, está aparecendo um pouquinho no justificativo, está coerente, está alinhado? É isso, tá bom, pessoal? Então, boa sorte, sucesso aí para todos e todas.